Uma coisa que não pode faltar em Shumatsu no Valkyrie são as teorias que são amadas pelos fãs, sendo algumas bem populares que chegam a se tornar quase verdade para a maioria da comunidade. E eu aposto que você acreditou ou acredita em alguma das teorias de batalhas que eu vou citar aqui agora. E já vamos começar com uma teoria que foi acreditada pelos fãs durante muito tempo, mas infelizmente ela vai acabar não acontecendo, que é justamente Odin versus Leônidas. E essa teoria ganhou bastante força logo após o início da 7ª rodada, quando todos os fãs estavam teorizando que Odin iria enfrentar Rei Leônidas no final do Ragnarok. E naquela época nem passava pela nossa cabeça que o Leônidas poderia ter alguma ligação com o deus Apolo. O fato é que após o anúncio da 9ª rodada, muitos fãs acabaram se decepcionando, pois essa teoria foi destruída, e o Uemura ainda brincou na apresentação do Leônidas quando ele diz que o Leônidas só lutaria na primeira ou na última rodada. Mas devido a um incidente com o oráculo de Delfos, o Leônidas acabou enfrentando o Apolo na 9ª rodada. E já que estamos falando de Apolo, eu aposto que você sabe qual é a próxima teoria que vai vir aí. E é isso mesmo, Apolo versus Simon Raiha. E essa é uma teoria que eu queria muito que tivesse acontecido, mas ela também acabou sendo destruída com o anúncio da 9ª rodada. E basicamente essa teoria era muito famosa pelo fato do Apolo ser um arqueiro e o Simon Raiha ser um atirador. Então seria o melhor atirador dos deuses contra o melhor atirador da humanidade. E sem contar que seria a primeira batalha onde nós não teríamos tantos socos e nem chutes. Afinal ela seria decidida na estratégia, posicionamento e camuflagem. Mas vai ficar pro Simon mostrar isso pra gente contra outro deus. Seguindo com a nossa lista, agora nós vamos entrar no submundo. E temos o Anubis para enfrentar justamente o místico imortal da humanidade, o Grigori Rasputin. E essa teoria é muito famosa na comunidade e tem muita força e realmente pode acontecer. O fato é que antes do início da 9ª rodada, essa teoria tinha 100% de chance de acontecer, mas com o anúncio da 9ª rodada, outros participantes tiveram a oportunidade de enfrentar o Anubis, que são justamente o Simon Raiha e o Nostradamus. E a temática principal que se passa por esse confronto é o deus dos mortos da mitologia egípcia contra o homem que escapou da morte várias vezes. E seguindo com a nossa lista, agora nós temos um confronto que pode acontecer e temos um lutador que não está presente na lista inicial do Ragnarok. E eu tô falando de Sakata Kintoki versus Sigurd. E essa teoria ganhou bastante força assim que o Buda mandou Sakata Kintoki procurar pelo Sigurd. E após isso nós ficamos um tempo sem ter notícias do Sakata Kintoki e nem do Sigurd. Mas após o final da 8ª rodada, onde Beelzebub saiu vitorioso, nos é mostrado Buda confrontando Brunilda sobre o Ragnarok ser motivado por causa de Sigurd. E logo após isso nos é revelado o rosto de Sigurd. E ele está preso na prisão do Tártaro. E então, como ele está preso e o Sakata Kintoki está indo atrás dele, o Sigurd não parece ser tão bonzinho assim, apesar de ser chamado de herói. E então os dois talvez acabem se enfrentando, e assim resolvendo o problema da humanidade que tem um humano a mais no Ragnarok. E a próxima teoria era uma que era bem forte até pouco tempo atrás. E eu tô falando do confronto japonês entre Susanoo no Mikoto e Okita Souji. E aqui claramente seria um confronto de espadachins, possivelmente o Susanoo sendo o maior espadachim dos deuses e o Okita sendo o melhor espadachim da humanidade. E muita gente teorizava essa batalha até sair a 2ª temporada do anime, quando nós vimos que o Okita acabou lutando com o Loki. E então essa teoria acabou ficando um pouco de lado, mas ainda assim ela é possível de acontecer, afinal são dois espadachins. E como nós sabemos, no Ragnarok tudo pode acontecer, e tudo pode ser motivado a acontecer. E já que falamos de Loki versus Okita, essa é uma das principais teorias depois que o anime foi lançado. Afinal, antes da rodada em que Buda luta contra os 7 deuses da sorte, Loki e Okita acabam se enfrentando por um desentendimento entre os humanos e os deuses. E então os dois acabam se ameaçando, sem contar no confronto de personalidades, onde o Loki parece ser bem sádico e maléfico, mas o Okita também parece ser sádico, mas ele parece odiar os deuses e querer proteger a humanidade. Sem contar que o Okita é um famoso policial e o Loki é conhecido como o deus da trapaça. Então acho que a temática é bem legal para eles se enfrentarem, sendo esse o confronto do psicopata do mal e o psicopata do bem. E a próxima teoria é uma teoria bem antiga, e eu vi algumas pessoas citando ela mesmo antes da 7ª rodada acontecer, pois naquela época haviam muitas possibilidades. E essa teoria é Nikola Tesla versus Susanoo no Mikoto. E claramente fica óbvio porque o confronto dos dois se daria, e seria pela eletricidade. Afinal, mesmo antes do Tesla aparecer no mangá, nós já previmos que ele teria poderes de eletricidade. E como nós sabemos, o Susanoo no Mikoto é o deus do mar e das tempestades no Japão, então provavelmente ele também teria poderes elétricos
elétricos. E na época nós nem imaginávamos que o Tesla enfrentaria o Beelzebub. E falando no Beelzebub, outra teoria que remete antes da 7ª rodada era justamente Beelzebub versus Rasputin. E essa teoria se remete mesmo antes de Beelzebub aparecer durante a rodada de Buda. E ela é bem similar com Anubis versus Rasputin, sendo que antes do Beelzebub aparecer no mangá, ele era remetido como uma figura demoníaca. Então, ele possivelmente estaria buscando a alma do homem que escapou dele várias vezes, que é o Rasputin, sem contar que os dois são conhecidos por ter almas sombrias, e isso também serviria de semática para o duelo. E o próximo confronto é justamente o que teria acontecido se Shiva tivesse lutado com Adão na 2ª rodada do Ragnarok. E essa teoria é bem conhecida porque todos os fãs da humanidade achavam que o Adão venceria a 2ª rodada caso ele tivesse lutado contra o Shiva. Afinal de contas, o Adão conseguiu suportar todos os golpes dos Zeus até ele entrar em superaquecimento. Então o deus indiano só teria o seu modo Tandava Karma para tentar ferir o pai da humanidade. E como eu já disse em outros vídeos, provavelmente o Shiva conseguiria ferir o Adão se ele entrasse em superaquecimento, mas essas feridas não seriam capazes de matar o Adão, já que o Adão é extremamente resistente, extremamente rápido e extremamente forte, tendo aguentado vários socos que ultrapassam o tempo no mangá, e é a direita do verdadeiro deus de Zeus, mesmo após ter entrado em superaquecimento. Então, mesmo assim, na minha opinião, provavelmente o Adão ganharia. Seguindo com as teorias mais amadas, nós temos Odin versus Simul-Raiha. E essa teoria também é uma das mais antigas e também uma das mais famosas. Afinal, todos apostam que a lança Gungnir será a arma divina de Odin, e essa lança é conhecida por nunca errar o seu alvo. Então, por conta disso, ele poderia enfrentar o Simul-Raiha, que é o lutador mais proficiente em armas da história da humanidade. E é bem possível que o Simu tenha uma mira perfeita, afinal ele tem mais de 500 abates em sua conta, e é conhecido como a Morte Branca. Sem contar que na 9ª rodada nós estamos vendo Leônidas versus Apolo, e eles tiveram a temática do humano odiar o deus por causa de suas previsões. Mas na mitologia nórdica é considerado honrável o guerreiro morrer em batalha. Então é bem possível que nós vejamos o oposto entre Odin e Simul-Raiha, com Odin possivelmente abençoando Simul-Raiha durante suas guerras no campo de batalha. E ainda seguindo com Odin, agora nós temos Odin versus Nostradamus. E na mitologia nórdica, o Odin é conhecido por sempre querer a sabedoria, tendo dado um de seus olhos a Mimir para poder atingir o máximo de sabedoria que ele conseguisse, sendo Odin conhecido por querer almejar sempre o futuro. E então, Nostradamus, que é conhecido como o profeta do século, foi um famoso humano que acertou várias previsões até os dias atuais. E como em Shumatsu no Valkyrie Nostradamus foi representado como um Coringa, é muito provável que ele tenha a chance de enfrentar o Odin. Afinal, se ele é o Coringa da humanidade, ou ele vai lutar quando a humanidade estiver em desvantagem, ou então a Brunilda está guardando ele para um deus específico, e esse deus específico pode ser justamente o Odin. E agora nós vamos falar sobre o confronto de personalidades iguais, que é justamente o Loki versus o Nostradamus. E essa teoria é muito famosa, pois quando Nostradamus apareceu, todo mundo estava pensando que ele ia enfrentar o Loki pelo fato da Brunilda ter chamado ele de Coringa, sendo o Loki o deus da trapaça na mitologia nórdica e sendo muitas vezes associado a um Coringa. Então a teoria mais provável que todo mundo está esperando é que caso o Loki enfrente o Nostradamus, o Heimdall anuncie que o Odin irá lutar no Ragnarok, e então quando ambos estiverem dentro da arena, o Loki então vai se transformar em sua forma original e então veremos Loki versus Nostradamus. Agora temos uma teoria diferente, mas que também é conhecida entre os fãs. E essa aqui aconteceria caso Buda não tivesse traído os deuses, pois como nós sabemos, originalmente Buda lutaria pelo lado dos deuses. E caso ele não traísse os deuses, Brunilda colocaria um humano para lutar contra o Buda. E a teoria diz que quem ela escolheu para lutar contra o Buda é justamente o Sakata Kintoki. E vale lembrar aqui que tanto o Buda quanto o Sakata Kintoki são amigos. Então Brunilda provavelmente escolheu Sakata Kintoki para enfrentar o Buda justamente para abalar o coração do Buda, pois a gente tem que lembrar que a Brunilda está fazendo de tudo para vencer o Ragnarok, como por exemplo escolheu Jack Stripador para enfrentar o Hércules, e então eu não duvido que ela colocaria um amigo contra outro amigo. A próxima teoria agora é muito famosa e é justamente o Nostradamus versus o Hermes. Afinal de contas, tem uma parcela muito grande da comunidade de Shumatsu no Valkyrie que acredita que o Hermes vai lutar no Ragnarok. E isso se dá pelo fato dos deuses estarem com um participante a menos e precisam de mais alguém para completar a lista. E como Nostradamus é o Coringa da humanidade, muita gente acredita que ele não vai lutar contra um deus que está na lista, e sim contra o deus que vai entrar para lutar e completar a lista. E nesse caso, como Nostradamus é o Coringa da humanidade, o Hermes seria o Coringa dos deuses, tendo analisado todas as batalhas do Ragnarok e possivelmente querendo ver o circo pegar fogo. E a última teoria de batalha que eu vou citar nesse vídeo é que o Ares vai lutar contra qualquer humano no Ragnarok.
E assim como o caso do Hermes, tem uma parcela muito grande da comunidade de Shumatsu que acredita que o Ares vai entrar na Arena Valhalla e lutar no Ragnarok. E isso se dá pelo fato do Ares ser um deus grego e estar acompanhando as batalhas do Ragnarok desde o início. Mas nós ainda temos que lembrar que essa não seria uma decisão muito sábia por parte dos deuses, afinal o Ares ficou empatado com Hércules recém-transformado em deus, e sem contar que o Ares não é muito forte, afinal ele é sempre humilhado pelo Hermes, além de não conseguir acompanhar certos ataques em alta velocidade e não entender nada do que se passa no Ragnarok, como por exemplo as técnicas básicas de cada lutador, tendo Hermes que explicar para ele toda vez. E assim chegamos ao final das teorias de batalhas mais amadas e famosas na comunidade de Shumatsu no Valkyrie. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando sempre que se você quiser apoiar o canal, deixa aquele like, se inscreve para ajudar a gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.